Boa tarde a todos e a todas. O Centro da Memória da Eletricidade realiza o projeto Pensando o Brasil, uma série de 3 temporadas de lives com intelectuais, historiadores, sociólogos e criadores artísticos, visando lançar olhares múltiplos e diversificados sobre os nossos 200 anos de vida independente. Neste momento em que ainda estamos mergulhados nos festejos do centenário da Semana de Arte Moderna de 22, é importante lançar um olhar mais amplo para este país jovem, com apenas 2 séculos de vida independente. Pensando o Brasil contempla 3 temporadas: o Brasil no século XIX, o Brasil no século XX e o Brasil no século XXI. Estamos fazendo verdadeiras viagens no tempo por meio de conversas a respeito dos modos pelos quais o Brasil foi pensado, gestado, imaginado ao longo dos últimos 2 séculos. Nosso convidado de hoje é o cientista político Marco Aurélio Nogueira, professor aposentado em 2019 de Teoria Política da Unesp e autor de muitos livros importantíssimos, incluindo um que de vez em quando eu consulto com enorme prazer e que é muito útil, o Dicionário de Políticas Públicas. Mas, entre outros, ele também tem um livro sobre Joaquim Nabuco, o encontro de Joaquim Nabuco com a política. Foi reeditado em 2020, eu acho, né? Vou até confirmar com ele já já. Ambos pela editora da Unesp. Além disso, ele colabora periodicamente com artigos no jornal Estado de São Paulo. O nosso tema de hoje, então, é o Joaquim Nabuco. Nascido em 1849 no Recife, em família dona de engenho de açúcar, ele, ainda criança, teve o primeiro contato direto com a escravidão. Estudou no Rio de Janeiro e São Paulo. Em 1870, a escravidão já era tema central em sua vida. Ousado, defendeu o escravo Tomás da acusação de assassinato. 8 anos depois, eleito deputado, abandonou a advocacia e iniciou a campanha abolicionista. Em 1888, ele estava ao lado da princesa Isabel na assinatura da Lei Áurea. Depois de um afastamento de 10 anos, pós-1889, Nabuco retornou como diplomata na República. Professor, em primeiro lugar, seja muito bem-vindo. É um prazer e um privilégio tê-lo aqui conosco hoje. No seu livro, o senhor identifica 3 posturas do Joaquim Nabuco no decorrer da sua trajetória intelectual e política. Primeiro, ele foi o tribuno abolicionista da década de 1880. Depois, o monarquista nostálgico da década de 1890, quando já estávamos numa república. E, a partir de 1900, o entusiasta do pan-americanismo. Como se deram estas transformações ao longo da vida do mesmo personagem, da mesma pessoa, o Joaquim Nabuco? Bom, muito obrigado pela apresentação, pela introdução e, sobretudo, por essa primeira pergunta, né, João, que seguramente me permite fazer uma passagem panorâmica sobre a figura do Nabuco, que, de fato, é uma figura ímpar na história brasileira e, particularmente, nessas décadas que vão de 1880 a 1910, os 30 anos em que o Império se dissolve e a República emerge no Brasil. O Nabuco é uma figura ímpar, entre outras coisas, porque ele era integrante da classe mais rica do país, da mais influente. A família dele era uma família de estadistas. O pai, Nabuco de Araújo, foi uma grande figura do Segundo Império, um conservador liberal, né? E que chefiou gabinetes, que teve uma passagem importantíssima na estruturação institucional do Segundo Império. E Nabuco, apesar disso, ele, na juventude e no primeiro ingresso dele na Câmara dos Deputados, se descolou dessa tradição conservadora e assumiu uma espécie de bandeira liberal radical. Quer dizer, algo que, em boa medida,
era estranho naquela época. Como que um dandy que frequentava as altas rodas da monarquia, do império, de repente assume a causa dos escravos e se torna um dos mais intransigentes e brilhantes abolicionistas ao longo de todos os anos de 1880 até a abolição em 88. Então, é algo que chamava a atenção e foi mais ou menos esse fato biográfico de Nabucco que me fez pesquisá-lo durante tanto tempo. Eu fiquei encantado com aquela transição, com a transição dele da burguesia monarquista, digamos assim, para uma causa cívica, política, econômica de grande envergadura, e fui atrás de reconstruir a biografia dele em diálogo permanente com as circunstâncias históricos sociais do período em que ele viveu. Então, o Nabucco abolicionista é uma espécie de pérola que nasceu no meio de uma sociedade muito miserável do ponto de vista social e mesmo cultural. O Brasil de 1880 era um país que, de modo algum, poderia se aproximar de qualquer aspecto do Brasil do século XXI. Era uma sociedade pequena, pobre, mal povoada, sem grandes impulsos de desenvolvimento, de crescimento econômico, amarrado como se carregasse uma bola de chumbo que estava entranhada na escravidão. Então, a escravidão era um elemento que tinha uma certa viabilidade econômica, mas que deixava o país na dependência da agricultura de extração, extrativista. Não permitia indústria, não permitia um comércio mais avantajado, não permitia a estruturação de equipamentos que pudessem fornecer algum tipo de proteção ou bem-estar para a própria população livre no Brasil. Então, era uma sociedade, sem querer forçar a expressão, uma sociedade miserável, de cidades pequenas, muito pobres, muito desaparelhadas e assim por diante. E o Nabucco emerge nesse contexto como uma pérola que foi exatamente a descoberta da condição estratégica da escravidão. Quer dizer, ele é famoso, a famosa frase do Nabucco de que o importante não é acabar com a escravidão, mas acabar com a obra da escravidão, com toda a desgraça que ela espalhou pelo país. E o livro dele, que é de 1883, O Abolicionista, faz constrói uma visão abrangente dos estragos da escravidão. Quer dizer, como se a escravidão fosse aquele elemento que impedia o progresso no país. Ainda que o progresso fosse desejável, ele não podia acontecer porque a escravidão fornecia uma espécie de barreira intransponível para que o progresso se efetuasse. Então, a visão do Nabucco sobre a escravidão ela é preciosa, porque ela não é apenas uma visão moralista, coitado dos escravos. Ela é uma visão progressista que olha a escravidão pela sua dimensão humana, o sofrimento do escravo, pela sua dimensão moral, ética, pelo estrago que causa na sociedade e pela sua dimensão política. Porque, em boa medida, era a escravidão que fornecia combustível para a estruturação de um sistema político que apresentava muitas falhas e que impossibilitava, por exemplo, o surgimento de partidos políticos audaciosos que empunhassem a bandeira da reforma e ajudassem o país a crescer. O Nabucco era um liberal muito crítico do Partido Liberal e muito crítico do Partido Conservador, que, segundo ele, nada mais faziam do que loas
ao imperador. E o imperador, por sua vez, cercado por esses partidos, por uma classe política amarrada à escravidão, não conseguia assumir as suas responsabilidades como condutor do país, né? Ele sempre acabava cedendo aos interesses da escravidão. Então, essa crítica do Nabucco, a crítica da escravidão e a crítica do sistema político, fez uma dupla muito importante para a compreensão de como é que a República nasceu sob as cinzas de uma monarquia que simplesmente se desfez. Não houve um golpe propriamente dito contra a monarquia. Houve um ato que os militares fizeram no Rio de Janeiro, onde era a sede da monarquia, a sede do governo brasileiro, mas a monarquia já tinha acabado naquele momento. Ela não conseguia mais responder aos problemas do país. Era um sistema que havia se atrofiado, poderia ter até mesmo o seu mérito como sistema, a monarquia constitucional, a rigor, não é uma excrescência, ela existe até hoje, poderia ter continuado isso no Brasil, mas a escravidão, na formulação do Nabucco, impediu que a própria monarquia se auto-renovasse, né? Se autotransformasse e assumisse os encargos que caberiam a ela como condutora do Estado no Brasil. Então, essa dupla crítica ela foi fundamental para a formação do pensamento republicano, ainda que o Nabucco não tenha sido republicano. Em nenhum momento ele foi republicano. Ele, em boa medida, ele saiu da monarquia para lutar contra a abolição, mas não saiu da monarquia como ideia institucional, como parâmetro institucional. Para ele, a monarquia era um recurso que o país tinha para não se fragmentar. Ele achava que a República, como a Federação, poderia fragmentar demais o país e a unidade nacional ir embora, né? Ele continuou monarquista. E, por não ter muito espaço para viver como monarquista na primeira década republicana, ele mergulhou no ostracismo. Ele foi fazer a biografia do pai, ele se estendeu durante anos para escrever a biografia do pai, um livro chamado Um Estadista do Império, né? No qual ele faz o elogio da monarquia, ele como sistema, né? Ele não está tão preocupado no Estadista do Império com a questão social. Ele está preocupado em resgatar o que havia de positivo, de nobre, na ideia de monarquia, né? E no sistema monárquico que se instituiu no Brasil no Segundo Império. Então, é uma figura extremamente interessante para a gente entender essas circunstâncias nas quais a monarquia se desfaz e uma república emerge sem ter propriamente raízes muito entranhadas na vida nacional. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Se ele fez essa dupla crítica, onde ele encontrou apoio? Qual era o público que ele queria seduzir? Eram os escravos, na verdade, né? Mas os movimentos, os escravos o apoiaram decididamente? Parece que não, né? Não, na verdade, João, o próprio Nabucco, no abolicionismo e em outros textos da época, ele sempre tentou deixar claro que ele não estava falando para os escravos. Ele não esperava a mobilização dos escravos em favor do abolicionismo, porque ele achava que isso representaria, essa possibilidade de mobilização, de engajamento dos escravos, representaria uma espécie de massacre, seria um massacre, porque os escravos estavam desaparelhados para, eventualmente, ingressar numa guerra civil contra os latifundiários, assim por diante. Então, ele queria, na verdade, falar com a opinião pública. Ele achava que era a opinião pública
da época, evidente, menor do que o que a gente conhece por opinião pública hoje, que poderia pressionar o imperador de tal maneira que ele se sentisse sustentado para assinar um ato abolindo a escravidão. Então, era esse o público do Nabucco. Era um público seletivo, seleto, né, de pessoas com influência junto ao vértice superior do Estado e que pudessem exercer pressão, influência sobre o imperador a ponto de movê-lo para uma iniciativa reformista radical que seria justamente o abolicionismo. Então, ele não queria falar com os escravos, ele queria ser uma espécie de representante dos escravos, né? Ele não queria que os escravos se engajassem, porque ele não acreditava que isso poderia resultar numa coisa positiva, né? E os próprios escravos não tinham como fazer a sua voz ouvida naquele cenário, a não ser de maneira muito localizada, muito marginal, né? De zumbi, algumas manifestações regionais, né? O grosso da dinâmica abolicionista se fez por outro caminho. Não foi pelo protesto escravo, por mais que ele tenha existido, evidentemente. O escravo se manifestou contra a escravidão várias vezes no Brasil, né, naquele período. Né? Mas a dinâmica da escravidão, da abolição, aquilo que impulsionou a abolição, veio dessa pressão sobre os estadistas do Império e, sobretudo, da percepção pelas classes dominantes do estrangulamento a que a escravidão produzia no crescimento do país. Né? Então, essas foram as duas rodas que moveram a caravana da abolição, a carroça da abolição. O Dom Pedro II passou boa parte do seu tempo, do seu reinado, dizendo que concordava em acabar com a escravidão, mas não via condições políticas e, enfim, de acabar. Até porque a economia dependia basicamente da escravidão, não? Sem dúvida. Esse era o problema, né? Porque a economia brasileira ela vivia assentada na escravidão. Ela não tinha outras áreas de produção fora do sistema escravagista. Aquilo que havia de atividade produtiva urbana era incipiente no Brasil. Nós comprávamos praticamente todos os bens de fora, né? Não havia fábricas no Brasil nesse período. Então, a escravidão ela era o sustentáculo da economia. Mas, ao mesmo tempo, por uma certa ambiguidade do processo, ela impedia que se saltasse à frente em termos de crescimento. Ela impedia, como aconteceu em vários países, em todos os países nos quais a escravidão aconteceu. Foi mais ou menos assim que se deu a abolição nos Estados Unidos, né? que foi um percurso completamente diferente, que passou por uma guerra entre Norte e Sul nos Estados Unidos, mas que também conteve a crítica da impossibilidade de uma sociedade progredir com uma parte expressiva da sua população mantida na condição escrava. Né? Quer dizer, a educação era atrofiada, as políticas de incentivo econômico eram atrofiadas, tudo ficava muito amarrado a um todo que se movia com muita dificuldade, né? Que não tinha impulso, que não tinha um dinamismo próprio muito seguro e muito sustentável, né? Então, a ideia de que a economia se servia da escravidão era uma ideia que trazia o seu oposto. Ou seja, ela também era, de certa maneira, escrava da escravidão. A economia estava escravizada pela escravidão. E esse argumento acabou por facilitar a cooptação de vários proprietários rurais que progressivamente foram deixando de lado a convicção
no valor em si da escravidão. Agora, agora eu acho que ele teria estado realmente na vanguarda, como você diz no livro, da Revolução Burguesa no Brasil, né? Porque ele pregou essa modernização conservadora, digamos assim, né? Isso, de certa maneira, em que medida, ou melhor, em que medida isto se chocava com uma visão positivista, que também tinha muitos adeptos no Brasil naquele final, durante o século XIX todo, desde Benjamin Constant, né? Não, é verdade. Ela se aproximava e se diferenciava, porque um liberal como Nabucco, inclusive, ou sobretudo na sua fase mais radical dos anos 80, ele tinha muitas diferenças com o positivismo. O positivismo, o positivista típico, era um conservador, né? Um defensor da ordem e progresso. Você só teria progresso se você tivesse ordem, né? De certa maneira, o positivismo ele era conservador, mas exerceu no Brasil uma função positiva, como se o progresso tivesse ganhado fôlego diante da ordem no Brasil, porque foram positivistas que, em boa medida, ajudaram a derrubar a monarquia, né? E fizeram a República durante várias décadas, e tiveram presença na República durante várias décadas. Tiveram presença no Exército, creio eu que até hoje em dia, né? São muitos militares formados pela filosofia positivista, pela ideia da conservação da ordem como fator para o progresso, né? Então, o Nabucco ele dialogava com os positivistas, que também não eram tão ativos assim na disputa pela opinião pública, eles estavam mais recolhidos, né? Ele dialogava com os positivistas naquilo que dizia respeito à dimensão do progresso, né? E os positivistas eram também, em boa medida, abolicionistas, em nome do progresso, né? E isso criou um campo, digamos assim, de cooperação e diálogo que só não foi mais intenso porque a República separou os positivistas dos liberais, ou pelo menos dos liberais como Nabucco, né? Porque se não tivesse sido assim, provavelmente os liberais teriam feito uma colaboração mais intensa com os positivistas. Mas o Nabucco, por exemplo, ele se horrorizava com os primeiros anos da República, que foram anos de ditadura, né? Tanto a do Marechal Deodoro, como depois a do Hermes da Fonseca, né? Quer dizer, então, ambos os Hermes da Fonseca, Floriano Peixoto. Do Floriano, a ditadura do Floriano, né? Primeiro o Marechal Deodoro, depois o Floriano, que foram até 1894, 95, quando os civis paulistas começam a ter presença ativa na República e fazem a República derivar para um regime civil, né? Mas esses primeiros anos, de 89 a 94, foram a desgraça para o Nabucco. Ele foi perseguido, ajudou, inclusive, a ir para o ostracismo, né? É como se ele tivesse se refugiado daquele ambiente que o hostilizava, como um monarquista que não era bem visto pelos republicanos positivistas de até 1894, né? De tanto que o Nabucco volta à vida pública com a entrada dos republicanos civis, no governo a partir de 95, 96, que passam a fazer uma pressão muito grande para recuperar o Nabucco, que era um cara talentoso, evidentemente, uma liderança, no mínimo, intelectual, e conseguem fazer isso através da oferta a ele do serviço diplomático, que era um dos sonhos do Nabucco. Ele tentou, antes do abolicionismo, fazer carreira diplomática,
Ele teve na legação brasileira em Londres durante um tempo e depois ele foi para a representação política e deixou essa questão de lado, perdeu um pouco a possibilidade, a oportunidade. Mas no final do século, em 98, 99, ele consegue ser seduzido pelos republicanos, pelos civis, né? Campos Salles e Prudente de Moraes, que tinham sido companheiros de faculdade dele, tinham relações de amizade e assim por diante, conseguem atrair o Nabucco para a colaboração com o Rio Branco, que era o homem todo-poderoso da política externa brasileira naquele período. E o Nabucco entra na República, ou volta para a vida civil, política, né, sem deixar de ser monarquista. Ele em nenhum momento declarou um amor leal ou lealdade à República, à ideia de República. Ele simplesmente foi um pragmático, que aceitou o convite para trabalhar como diplomata, cumpriu essa função com um certo brilho, porque era talentoso, né? Mas nunca chegou a ofuscar o brilho do Rio Branco, né? Isso é importante que se considere. Tanto que ele agarrou a bandeira do pan-americanismo, como você bem lembrou aí na sua primeira pergunta, como uma forma de criar uma identidade diplomática que fosse distinta do Rio Branco, né? O pan-americanismo foi abraçado pelo Nabucco como exatamente isso, um caminho para a identidade, né? Quer dizer, ele virou um soldado do pan-americanismo, até mesmo com uma dose excessiva, porque o pan-americanismo dele era um movimento que se faria sob o comando dos Estados Unidos. Não era uma cooperação entre os países do sul da América. Não, era uma coisa em torno da proeminência norte-americana, que ele achava que era a única condição para o continente, os dois continentes, o norte e o sul, a América, né, ter um lugar de destaque no mundo, que era um mundo hegemonizado pela Europa e basicamente pela Inglaterra, né? Quer dizer, então, os Estados Unidos, para ele, era um país que poderia contrabalançar o peso político no mundo que a Inglaterra tinha naquele período, né? Então, o pan-americanismo foi, de certa maneira, uma paixão excessiva do Nabucco, né? que, de certa maneira, acabou ou acabaria entregando os destinos da política externa a um acordo permanente e subalterno aos Estados Unidos. Isso ele não conseguiu fazer porque o Rio Branco conseguiu promover as devidas correções nessa chama pan-americanista do Nabucco, né? E o Nabucco morreu em 1910 sem que o pan-americanismo pudesse ter, digamos assim, alçado voos mais altos, como de resto não alçou ao longo do século XX e XXI, né? Nós ficamos com dificuldades para exercer, efetuar qualquer movimento de cooperação ou de unidade entre os estados da América do Sul, particularmente. Agora, hoje, eu preciso me segurar para não falar de hoje, mas, de qualquer maneira, a concepção de liberal e conservador no Brasil do século XIX, e mesmo na Europa, enfim, a concepção reinante de liberal e conservador é muito diferente da que hoje, alguém de hoje que tenha 20 anos, ouça falar em conservador, né? Que ouve conservador e fala assim, é um cara de direita, é um fascista, né? Um liberal é um cara que fica em cima do muro, né? Basicamente isso, né? Eu estou falando do senso comum exatamente para a gente tentar entender qual era a concepção de liberal conservador no Brasil do século XIX e no mundo no século XIX.
Eu acho que é isso mesmo. É uma questão que estava posta no mundo. As ideologias, tanto o liberalismo quanto o conservadorismo, elas emergiram para o mundo moderno a partir da Revolução Francesa, digamos assim, né, 1789. E atravessaram o século XIX e boa parte do século XX como duas versões, digamos assim, do mesmo ideal, né, democrático que veio da Revolução Francesa, mas com diferenças. O ideal democrático estava posto para liberais e conservadores, porém havia diferenças no que dizia respeito, por exemplo, à ideia de igualdade. Os liberais, lá no século XIX, sempre foram mais igualitários do que os conservadores. Sempre foram, é uma outra distinção, sempre foram mais favoráveis a ajustes, mudanças que transformassem as circunstâncias do que os conservadores, que foram, não por acaso, chamados de conservadores, justamente porque temiam qualquer tipo de abalo nas estruturas e nas instituições existentes. Né? Agora, do ponto de vista do que houve no Brasil, isso foi traduzido de uma maneira imperfeita. Como quase tudo no Brasil, a tradução é imperfeita. Né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando liberais e conservadores brasileiros se puseram na vida política, eles produziram dois partidos, o conservador e o liberal, que se distinguiam muito pouco entre si e que se entendiam praticamente em quase tudo o que dissesse respeito ao cerco ao governo. Ou seja, eles queriam cercar os governos, influenciar os governos, tanto quanto possível ser governos. E não tinham muitos pruridos em se revezar nessa função. Né? Tanto que tem um famoso ditado do século XIX, não há nada mais parecido do que um liberal do que um conservador no poder, ou vice-versa. Né? Eles se identificavam, se confundiam. Né? E, na verdade, não tinham uma distinção propriamente programática. Muitos conservadores, por exemplo, foram mais abolicionistas do que alguns liberais, para se ter uma ideia. Né? Quer dizer, o Nabucco, para fazer a pressão final pela Lei Áurea, se valeu do recurso a alguns conservadores. Né? Então, se você sai daquele contexto e vem para hoje, o mundo é completamente diferente. Primeiro de tudo, porque essas ideologias elas foram produzindo filhotes delas mesmas. Então, você tem hoje, não só hoje, mas de algumas décadas, boas décadas para cá, liberais de esquerda, liberais socialistas, liberais conservadores, conservadores liberais. Né? Então, o terreno ficou muito congestionado de definições. Acontece uma coisa mais ou menos parecida com os socialistas. Hoje, quando você fala socialismo, você não precisa, você precisa gastar algum tempo para explicar do que é que você está falando, porque você tem socialistas liberais, né? E você tem socialistas marxistas, socialistas, sei lá, anarquistas, né? Então ficou uma confusão muito grande, o que exige do cidadão comum, daquele que não está fazendo pesquisa, não está preocupado com isso, um cuidado muito grande na etiquetagem. Né? O fulano é liberal, portanto, não é bem assim. O sujeito é conservador, portanto, é um fascista. Não é bem assim. Né? Você tem hoje, na vida política brasileira, liberais e conservadores transitando, né, entre si, muitas vezes de forma bastante cooperativa. O que atrapalha muito hoje em dia, mas não é para a gente falar muito de hoje em dia, né, é que entre liberais, conservadores e socialistas, que são figuras que
possuem uma definição ideológica, uma definição filosófica, programática, vamos dizer assim. Entre eles flutua uma imensa massa de fisiológicos, de políticos, de pessoas, de intelectuais, que não tem cara, que não tem essa imagem, essa identidade ideológica, filosófica, programática e assim por diante. É como se a gente olhasse hoje o Brasil e você começasse a se perguntar das figuras que estão hoje, por exemplo, disputando as eleições, quem é quem? Quem é liberal, quem é conservador, quem é socialista? É uma pergunta que parece pegadinha de programa de auditório, né? Não tem uma resposta simples. É verdade. Né? É verdade. Agora, o Nabucco teve um grande mérito, né? Ele identificou o problema estrutural do país no século XIX, que era a escravidão, né? E eu queria terminar a nossa conversa com uma pergunta específica. Puxa vida, ele identificou esse problema lá, lutou a vida inteira, houve a abolição da escravidão no Brasil e tal, etc. E agora, em 2022, é que nós conseguimos, há pouquíssimos anos, falar com clareza que o racismo é estrutural, né? Demorou 200 anos para a gente chegar à conclusão de que o racismo aqui é estrutural e que nós não somos tão cordiais quanto tentamos nos convencer ao longo desses 2 séculos? Sem dúvida, né? Eu acho que o Nabucco descobriu, sem ter tido a possibilidade de explorar essa hipótese, que o Brasil pagaria um preço muito grande pela preservação da escravidão, por ter preservado durante 3 séculos a escravidão, né? Então, a libertação do país dos estragos da escravidão levaria muito tempo. E você falou bem, nós estamos hoje ainda processando essa tragédia, seja no que diz respeito ao racismo, propriamente dito, a estigmatização dos negros que sofreram a escravidão e carregaram para os seus descendentes uma imagem negativa que foi usada, até hoje é usada no Brasil, né? E a cidadania do negro demorou muito para acontecer no Brasil. Ela pode até ter acontecido do ponto de vista formal lá atrás, né? Mas, do ponto de vista substantivo, ela demorou muito para acontecer. É uma coisa mais recente. E isso gerou muita dor e sofrimento e muita desigualdade no país. E o outro lado é que a escravidão também é responsável pela massa de pobres e miseráveis que existem no Brasil, que não são necessariamente negros, né? São negros, mas são brancos, mulatos, o que seja, né? E que são qualificados corretamente como excluídos, né? São excluídos, miseráveis, cuja origem está na escravidão, tanto nos 3 séculos em que ela viveu, como na incapacidade que as elites brasileiras tiveram de extirpar os estragos da escravidão no tempo devido. Quer dizer, nós atravessamos o século XX sem termos tido uma política social forte, né? Tanto na área da distribuição da renda, como na área da educação, que são as 2 alavancas de promoção de igualdade e de redução ou eliminação da pobreza. Então, o Brasil hoje é um país que ainda está às voltas com esse problema, na 3ª década do século XXI. É inacreditável, né? E nós temos essa miséria acumulada e ainda temos que ir deglutindo a miséria pós-moderna que vai vindo do mundo, né? Porque o mundo atual, ele também é produtor de miséria. E o Brasil recebe a nova miséria sem ter resolvido a velha miséria. Lindo. Se eu fosse alguém que não leu nada do Joaquim Nabuco e quisesse ler um texto que me apaixonasse, me deixasse apaixonado pelo Joaquim Nabuco, qual texto você indicaria? Tem uma edição da Penguin, Companhia das Letras, que o Evaldo Cabral de Mello fez,
que é muito interessante, porque tem textos curtos dele ali, né? Você acha que seria bom começar por ali e por quais textos? Olha, eu acho que o melhor caminho seria fazer uma leitura dos dois textos que, no meu ponto de vista, evidentemente, são os mais importantes e que mostram o Nabucco de corpo inteiro: o abolicionismo e Minha Formação, que são dois textos pequenos, tem cerca de 150 páginas cada um, que são maravilhosos como estilo, são uma delícia de você ler, são deliciosos, e que mostram, cada um de uma maneira, né, a vida do Nabucco. A Minha Formação quase uma autobiografia, né? Ela não é uma autobiografia clássica, mas é uma reflexão sobre como ele se tornou o monarquista nostálgico nos anos 90. Minha Formação é de 95, 1895. E o abolicionismo é o texto que abre, digamos assim, a caixa de Pandora, né? Mostra o que veio, o que viria do Brasil por conta da manutenção da escravidão. Eu faria essa sugestão. Eu acho que o Nabucco está por inteiro nesses dois livros, além de uma leitura do meu próprio livro, que você citou aí, que apresenta essas coisas todas da maneira que eu consegui fazer. Professor Marco Aurélio, eu agradeço demais a sua palestra. Foi uma palestra muito clara, né? E de extrema atualidade, mostra como o Joaquim Nabuco possui uma atualidade surpreendente, digamos assim, né? Mesmo passados 120 anos do momento em que ele atuou. E a nossa próxima live, no dia 3, na próxima terça-feira, vai tratar exatamente de um outro abolicionista, o Luiz Gama, que sentiu, no caso, na própria pele, né, o problema do racismo e da escravidão, né? E o nosso convidado é o Luiz Carlos Santos, que tem um livro sobre o Luiz Gama, editado em 2010 pela Selo Negro Edições. Ele foi coordenador do Núcleo de Consciência Negra da USP e também é consultor de História do Museu Afro Brasil. Eu queria agradecer demais a você pela clareza de exposição, pela lucidez impressionante que você tem ao analisar fenômenos tão complexos como este, e nos ajudou muito a entender um pouco da história do Brasil na segunda metade do século XIX, né? Que foi um período crucial para o país, né? O país o Brasil que nós temos hoje é resultado dessas 3 décadas aí, né? Em que a gente se debruçou hoje. Muito obrigado, professor. Bom, João, eu tenho que agradecer, foi uma satisfação participar dessa coisa tão bacana que vocês estão fazendo aí, viu? Muito obrigado. Obrigado, então até a próxima semana.